Bom dia, senhoras e senhores. Essa é a visão do mercado da Tarja Gestão de Patrimônio. Hoje é quarta-feira, dia 11 de janeiro de 23. Um breve disclaimerzinho. Vamos falar um pouco, né? A semana aqui para mim está extremamente corrida. Esse foi o último Boletim Focus, não tive a oportunidade de falar dele dessa semana. A gente, enfim, vê o IPCA estagnou, né, com na região do 1,62. Esse resultado saiu na segunda-feira, esse boletim Fox, porém já saiu o novo IPCA, fechamento de dezembro, e eu vou mostrar para vocês. O PIB também fecha em ligeira queda, está em ligeira retraçãozinha, em função das expectativas até o fechamento de 2022. Mas o que importa para a gente aqui é 23, e a gente vê 4 semanas consecutivas de tendência de alta do IPCA, e uma semana de queda, de revisão para baixo do PIB. O câmbio permanece voltou aqui a subir, então uma semana de alta de 5,27 para 5,28, e aqui a Selic é, estável, né, em 12,25, embora, enfim, há uma expectativa de manter a Selic, que hoje está em 13,75, ou seja, não é uma expectativa, não há uma expectativa de que a Selic caia mais de um ponto até o final do ano. Então, isso aqui provavelmente a gente deve retomar essa subida aqui. Bom, como eu mencionei, né, o IPCA aqui, evidentemente, era uma expectativa de 5,62 para o fechamento, mas a expectativa, o fechamento concreto é 5,79, né, de 5,90 para 5,79. Fechou bem, está fechando bem o IPCA no ano. A gente vai discutir um pouco mais sobre isso. E as demais narrativas seguem no radar, né? Claro, o IPCA aqui, a gente fechou aqui o IPCA, muito, né? O Brasil, em termos de inflação, foi muito melhor do que os principais pares do globo, entregando juros real ao seu, eh, ao seu investidor, de uma certa forma, e não só isso. Quando você, né, eu não falo entregando juros real, parece uma coisa assim primária. Não, primária é você não ter inflação, é você não ter uma perda de poder de compra, né, uma deterioração do seu poder de compra. Isso é primário, isso é o desejável, né? Agora, você ter ganho real, evidentemente, é consequência de uma política é, austera, uma política responsável, né? E aqui, então, em função disso, desses resultados especiais, a gente fecha o ano aqui. Falta ainda, evidentemente. Na verdade, fechou. Literalmente para o Brasil, fechou. Não haverá, não houve revisão da taxa de juros, portanto, faltava só o IPCA, então fechou o ano, que vai acompanhar o fechamento de todos os demais países, para a gente ver como é que termina a foto de cada ano, no ano, né, de cada um deles. Bom, a agenda. Aqui, relevante, o que teve ontem foi a divulgação do IPCA, né? Teve o discurso do Powell, não gerou tanta novidade. Hoje a gente vai ver alguns indicadores aqui no Brasil, vendas no varejo, que novembro ainda, então ainda tem uma defasagem de um mês, falta fechamento em dezembro. Essa dinâmica de fechamento dos resultados do Brasil do ano de 22 vai até a divulgação do PIB, que deve acontecer por volta de março. Então, aí a gente ainda vai ver esses resultados. E à noite vão ser divulgados índices de preço da China, que a gente comenta no próximo call. Bom, tá aqui o Dow Jones, né? Lembrando vocês, a gente fez aquela comprinha aqui que chegou a dar um certo susto para a gente, mas tinha uma relação risco e retorno interessante. Portanto, a gente já começa a trabalhar o nosso stop, né? Já não está no preço da entrada, mas já começa a entrar, já dá para perder menos, vamos dizer assim, né? Lembrando, nada cai em linha reta, como nada sobe em linha reta. Note como que há a expansão desse candle aqui, e olha como está a expansão de cada candlezinho. Assim, é uma alta bem assim desconfiada, vamos dizer assim. Tem um topo aqui que já tentou ser superado e tomou uma patada aqui, né, importante aqui, né, aqui também.
né? Então, tem ainda resultados para sair, inflação, etc. Honestamente falando, não acredito, assim, eles pode ter ainda, começaram mais desempregos, a gente, enfim, ontem foi divulgado, Goldman Sachs demitindo 3 mil funcionários, então, assim, tem uma nuvem aí, tem uma nuvem. Os Estados Unidos, os americanos, como, são muito competentes, são muito competentes em poder em passar seu recado, a economia é muito mais eficiente, então tem uma eficiência na comunicação. Porém, a gente vai acompanhar essa desenvoltura em relação aos preços, aos indicadores macros e ver onde vai. Por hora, estamos bem sucedidos na operação e vamos seguir, né? Vamos seguir até onde der. Tá? Nikkei, né? A gente volta aqui para aquela região, né, de suporte, tentando fazer um repique. Claro, deixou um topaço aqui, ou seja, tem um belo caminho para poder chegar nessa região, que é topo aqui, que foi suporte aqui, ou seja, aqui nessa região é uma briga muito forte para Nikkei. Quem está dando o ar da graça de uma maneira muito positiva são os índices europeus, né? Superando aí, evidentemente, a semana, estamos no meio da semana, superando o principal topo deixado no médio prazo. E querendo aqui, brigando aqui nessa região, né? Que também foi suporte aqui, e agora rompendo. Né? O que poderia ter sido uma resistência, como foi aqui, parece estar sendo superada. E isso não tem uma certa congruência quando a gente olha os demais, os demais ativos, topo aqui do DAX. Né? A minha coordenação não está perfeita, a gente pode olhar aqui que ainda não chegou a tocar, né, a ultrapassar como aqui. Então, há, nesse caso aqui, uma certa incongruência entre os indicadores. Porém, está brigando aqui. Então, vamos esperar que supere, está no meio da semana, como comentamos. Então, tem muita água para rolar debaixo da ponte. VIX, abaixo dos 25, numa região aqui importante, ou seja, mostrando que o mercado não tá agressivo, não está com medo, vamos dizer assim, né, mostrando aí uma recuperação importante, ou dando, vamos dizer assim, confiança para se voltar com um pouco mais de apetite ao risco. WTI e o Brent fazendo aqui uma região de fundo, não fez um novo fundo, não fez o teste da mínima e já está querendo recuperar, o que mostra que talvez tenha uma possível, vamos dizer, um piquezinho essa região aqui, pode ser que fique lateralizado, enfim, mas o fato é que até agora não testou o fundo anterior, que mostra que por aqui há compradores dessa commodity. Né? Bonds, recuperando aqui, a semana passada foi importante, mas aqui também, olha, não mostrando, por enquanto, em todos eles, um apetite a superar o topo anterior. Uma commodity muito forte, que está indo muito bem, que já passou aqui, superou esse topo, está vindo brigar aqui, tentar superar esse topo aqui, é o ouro, né? O ouro foi amassado, commodity forte, o ouro que pode ser muitas vezes entendido como indicador antecedente, ou seja, você foge para o ouro, para reserva de valor, o ouro também é material industrial, você é uma demanda forte para esse tipo de ativo. Né? E olha só que interessante, o minério de ferro, volume, né, uma semana de queda, depois, né, de 9 semanas consecutivas de alta, chegou a ensaiar uma quedinha um pouco maior e agora segue uma semana de alta, recuperando aqui. Tá? O volume muito baixo ainda, então não tenho expectativa ainda para o minério de ferro. Eu acredito que foi um respiro aqui, acionou uns gaps talvez, mas minha expectativa é que a gente tenha um respiro. Bom, como que a gente fecha aqui por enquanto? As principais bolsas asiáticas estão mistas, destaque positivo para Nikkei, subindo 1. As bolsas da Europa como um todo no campo positivo, os futuros americanos também no campo positivo. Vale lembrar que eu estava comprado no CDS, né? Reduzi um pouco a minha mão
por uma questão de, talvez eu esteja errado, porque o mercado ainda está surfando dados como o IPCA, dados do ano passado, porém eu só reduzi um pouco minha mão, mas eu ainda acredito que a gente possa ter uma deterioração se der 5 anos no Brasil. Vou acompanhar de perto, evidentemente. Bom, os 10 anos, que já foi 4,17, né, fechou bem a curva, está no 3,5. Bitcoin superando os 17 mil, aí próximo dos 17,5, né, um ponto positivo, superar o Bitcoin numa lateralização, porém mostrando uma certa força, e o Ethereum superou, rompeu aí uns 1.200, que ficou de lado muito tempo, né? O minério de ferro também aqui mostrando aí uma performance importante, né? Uma performance muito boa, depois aí de ter superado $70, aí $120 praticamente. Janeirão, como que estamos aqui no janeirão, né? Respirando agora 1% de alta, positivo no ano, né? Em janeiro, né? 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu ver se eu consigo apresentar uma estatística para vocês aqui. Interessante. Eu não sei o que acontece no meu Excel, ele fica assim. Vou mostrar aqui uma estatística para vocês interessante. É importante saber essa estatística, principalmente quando você vai fazer métricas de risco, né? Tem que ter métrica de risco, né? Para saber. Não está carregando aqui, mas tem uma métrica de risco. Mas o que eu quero mostrar está aqui, tá? Olha só, né? A gente viu aqui 1, 2, 3, 4, 5. Né? Eu tenho uma amostra aqui de mais de 7.600 pregões, onde altas consecutivas de 7.600, mais 7.600 pregões. A gente já começa com 5 vezes consecutiva de alta. Aconteceram 65 vezes nessa amostra total aqui de pregão. Então, aqui já começa a se apertar os stops. Não é uma questão só de valor, tá? Mas o funil vai fechando, né? Então, olha como cai bem, né? De 4 pregões seguidos, né? Importante você ter essa estatísticazinha. Então, a probabilidade de você ter 6 pregões seguidos é muito difícil. Pode ter, evidentemente, aqui, ó, 9 pregões seguidos, só aconteceu uma vez, né? Portanto, é interessante. Isso aqui está aqui para ser quebrado. A gente pode ter 9 e até o 10º, e a estatística toda muda, mas por enquanto não temos. Então, é importante dar uma olhada, né, em termos percentuais falando, é insignificante, tá? É bem insignificante. Então, você tem aqui, em termos percentuais, 0,85%. Ou seja, é bem insignificante, não é nem 1% das vezes. Tá? A planilha é pesada, meio grande, portanto, acaba demorando tudo que eu faço. O ruim do Excel é isso. Tá? Mas está aí, essa brincadeira que eu faço. Acho importante fazerem para ter uma percepção de alocação, de momento que você está tendo do índice Bovespa. Tá? Então, feito esse paralelo aqui, eu vou fechar a planilha, porque ela é realmente pesada. E aquele gráfico ali não é um gráfico de candle, tá? Ali é um gráfico de dispersão. Então, a gente está com o 5º mês seguidos, com 5 dias de alta seguidos. Importante para o mercado que não está aí de uma maneira muito, percebo, né? Nada sobe em linha reta, como nada cai em linha reta, né? Já tivemos a primeira baixa aí do Ministério, aí, pelo visto, enfim. Um ano de início de governo conturbado. Como diz um amigo meu, um ano que os caras não têm nem cadeira, um governo que os caras não têm nem cadeira, literalmente falando, para trabalhar. Né? Quebraram tudo por lá, foi condenável, é impressionante como a irracionalidade das pessoas chegou a um nível de fazer essas coisas. Mas o fato é, tem muita confusão, tem muito ruído, mas tem muita confusão acontecendo, então sim, me parece demais. Estrangeiros no índice,
têm um estoque positivo e aumentaram esse estoque ontem. Os nacionais têm um estoque negativo e diminuíram bem esse estoque ontem. No câmbio, os estrangeiros têm um estoque negativo e reduziram ontem essa posição, né? Isso que já foi uma recuperação forte, mas parece estar sendo acomodado. E os nacionais também estoque negativo. E ontem também fizeram manutenção, atuaram na ponta vendida do câmbio. O BTC segue aqui ali dando um pequeno alívio, né? A gente tem aqui ainda um mês positivo para aqueles que acreditam que o mercado pode cair, porém não está com aquele apetite todo, né? Aqui os ativos mais alugados para venda, aqueles ativos que foram mais devolvidos, ou seja, que o mercado pediu para tirar da venda, importante dar uma olhada. Abriu uma posição ontem vendida em Equidor, e eu acabo de notar isso aqui, mas é um pair trade, né? Justamente Rap Vida com Redditor. Preciso ficar atento a isso daqui. Vou ficar bem atento em relação a isso daqui. Mas, voltando a olhar aqui, é importante ver aqui os ativos maior estoque na ponta vendida. E IRB está reduzindo, né? IRB subindo mais de 40% no ano, né? Ninguém quer uma GameStop na carteira, então possivelmente a gente vai ver uma redução forte aqui de IRB. E aqui está que nem, né, o índice, né? Quando ele fez essa configuração aqui, a gente falou aqui até de um possível rompimento, né? Embora foi muito além a minha expectativa do que está, encontrou aqui uma região de topo, né? Uma região que parece mostrar uma certa resistência, mas pelo visto a dinâmica, o volume, ainda há um momento para poder imaginar que há uma alta. Já vi analista dizendo que tem caminho liberado para subir mais. Não é minha visão, é o que vocês tudo indica. Tem esse canalzinho aqui, com esses topos aqui todos, né? O volume no mês ainda é insignificante, evidentemente está só no começo do mês, na metade, pelo visto, do mês, quase. Mas, enfim, ainda é a semana aqui, na verdade, na metade da semana, uma recuperação extremamente importante, não dá para ignorar isso. Quem deu positivo no mês, porém eu ainda estou um pouco cético. O que me chamou muito a atenção foi esse dólar, essa devolvida, né, mostrando mais uma vez que essa região aqui é muito forte. Então, de fato, né, o bom do stop é isso, né, você mantém a sua convicção até que ela se mantém, até que ela seja, até que o mercado fale que você está errado, e, portanto, um minutinho. A gente dá uma chave ali. Retomando aqui, perdão, a gente tem, então, um momento bem positivo, né? Ficar atento, evidentemente, o bom do stop é isso, você está errado, você stop, e faz você analisar, respirar para você manter a sua convicção, ou se você mantém, ou você muda a sua convicção. Eu mantenho ainda a minha convicção, então, muito provavelmente, essas regiões sendo testadas novamente, assim como o dólar, olha só o dólar já tocando aqui em pontos importantes, se ele vier para cá, muito provavelmente, né, que é uma região que está lateralizada aqui durante muito tempo, volto à minha convicção de que a gente pode bater aqui e superar. Faca caindo, né, foguete subindo, eu não vou pôr a mão no meio do caminho, né, ainda mais em regiões aqui, por exemplo, um topo aqui no curto prazo. Eu vou esperar isso acontecer. Isso nada muda. Isso aqui a gente está comentando, especulando, trades de curto prazo, visão de curto prazo, isso nada muda minha posição estrutural, das minhas teses, tá? Bom, ontem, variação de Vale e Petro positivo, 0,27, os demais ativos subiram 1,38, no agregado o IBX100 subiu 1,53, certo? Volatilidade um pouco alta no curto prazo,
DIs, né, contrato DI, fecharam forte, o que justifica aí essa boa performance da bolsa. Só que olha a volatilidade, né? É um spike de volatilidade aí bem alta em vários ativos, com uma média de curto prazo, volatilidade de curto prazo, para ter um sentimento de mercado. Ontem, maiores altas do IBX100, maiores quedas, né? IRB segue, olha, 25% na semana, aquilo que a gente comentou, pode ser que o mercado desmonte um pouco o IRB, tá? Maiores altas na semana, no mês e no ano, mês e ano igual, IRB, 44 no ano, agora semana já, uma segunda semana do ano, a gente já começa a ver as queridinhas. E as suas principais quedas. Em termos de volatilidade, nada me chama atenção, a não ser o ouro, que a gente já vem conversando desde a semana passada. Né? Aqui, curva DI pré fechou bem em relação aos últimos 30 dias, em relação aos últimos 5 dias também, ou seja, fechando bem, é uma média móvel, não tem, aqui a gente não tem a curva pré, eu até tenho, poderia até colocar como referência de expectativa do novo governo, mas o mercado muda, a gente não pode ficar ancorado tanto no passado, então o mercado está melhorando a sua expectativa de entrega nesse curtíssimo prazo, né? Então, olha só, a inflação implícita fechou, até mesmo por causa dos resultados que a gente viu do IPCA, que foi melhor do que o esperado para o mesmo período. Né? E aqui a gente fechou um ano muito bom. Então, a gente parte do IPCA muito baixo. Então, zera-se o cronômetro, zera-se o piso, e a partir desse piso é que a gente vai ver se vai haver uma deterioração ou não dessas inflações implícitas e, portanto, taxa pré. Tá? E aí, falando de IPCA, que é o IPCA 15, mas saiu o IPCA de dezembro, né? Tá aqui. Né? De longe não é o menor IPCA na série histórica para dezembro, mas mostra uma queda aqui, né? Então, importante ver, claro, tem aí o combustível no meio, mas você desonerou a folha do combustível com o petróleo lá em cima, agora o petróleo caindo, então isso dá uma compensada, né? Com certeza dá uma compensada. Está aqui a cesta do IPCA, né, para a gente dar uma olhada, né, para ver aí, a variação do IPCA, né? Olha só como caiu forte, né? Mas aqui no curto prazo ele segue alto aqui, né? Segue subindo. O transporte deu uma aliviada aqui, mostrando uma sinalização de alta. Saúde e cuidados especiais puxando para cima, despesas pessoais. Tem aí a questão de educação, né? Sazonalmente ele puxa. Então a gente vai ver aí um IPCA talvez um pouco mais forte na próxima reunião. Então é isso, agradeço. Ah, bom, peraí. Só para mostrar um pouco do nosso trabalho para vocês, isso aqui é a lâmina do resultado da nossa estratégia, é uma estratégia que a gente faz para os nossos clientes, a gente trabalha com carteira administrada, tá? Então aqui é uma estratégia que a gente vem desempenhando não é um longo prazo, mas é uma estratégia que já também não é nova, né? Tem aí praticamente tem 3 anos e meio completos, né? A gente vem entregando um resultado importante, né? Uma métrica de risco, a gente tem um risco relativamente maior do que o IBX, mas a gente consegue, que o IBX não, que o Ibovespa, mas a gente consegue entregar essa carteira, né? Entregando um resultado importante. Não foi um ano bom para nós em relação a gente saiu perdendo, né? Mas, enfim, a gente criou, vamos dizer aí, uma gordura importante ao longo desse tempo e a gente espera retomar. São 2 estratégias, hoje eu mostro essa estratégia para vocês, em outro momento eu mostrarei outra estratégia. Está aqui os resultados no ano, a gente teve, embora pegamos uma reta final de 2019 muito boa, foi um ano muito bom para o mercado de uma maneira em geral, 2019, e a gente devolveu um pouco aqui 2022, aqui está desatualizado, preciso até atualizar aqui, né? com essa, com esse resultado aqui. Enfim, importante ver. Está pegando aqui já um pouco do MEA 2023. Enfim, eu ajusto isso daqui e depois eu mostro para vocês. Então, aqui a gente está basicamente exposto no setor financeiro, materiais básicos, bens industriais e petróleo e gás. Então, é isso aqui. Né? Essa é a nossa consultoria em gestão, onde a gente entrega esse resultado.
esse tipo de portfólio para a carteira dos nossos clientes, né? Meses positivos, 58%, ou seja, a gente realmente, quando acerta mais, quando erra menos, né? Meses melhor do que o Bovespa, ou seja, aqui a gente tem um percentual um pouco maior, né? 63% melhor, ou seja, quando a gente cai menos, né? Não é um mês positivo, mas é melhor do que o índice Bovespa. Basicamente é isso. Uma novidade aqui para o call matinal, tá bom? E aqui um disclaimerzinho, tá? Sempre, 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 sempre disclaimer é importante para que vocês sintam um pouco de... tenham confiança e honestidade daqueles que trabalham em prol de resultado e nada mais, tá bom? Obrigado a todos, agradeço a todos a atenção de vocês. Qualquer sugestão e comentário, por favor, mandar e-mail ou deixar aí no vídeo. Obrigado e até breve.